Então, vamos para a parte 5 da correção da lista de proporção entre grandezas, questões de 13 ao 16. A questão 13. A tabela seguinte reúne os valores da velocidade média, temos aqui como unidade medida quilômetro por hora, de modo que uma pessoa dirigindo o seu carro vá de uma cidade A a uma cidade B em diferentes tempos. O tempo que ele deu em hora. Com base nas informações dadas, responda. Eu quero saber se a velocidade e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou se não são proporcionais. Vamos lembrar, diretamente proporcionais, eu vou ter que dividir y por x, ou então o seu delta, né? O delta y por delta x. Para saber se são diretamente proporcionais. Inversamente proporcionais, multiplicar y por x. Então, aqui eu já fiz, né? Para vocês, coloquei aqui o gabarito. Multiplicando-se os valores, eu vou ter aqui a minha resposta, que é 90, a constante, né? O resultado comum entre eles é 90. Então, são inversamente proporcionais. Letra B. Ele quer saber se a variação, se tem alguma proporção entre si. Então, fiz o delta, como já ensinei várias vezes para vocês, final, menos inicial, tanto do delta V quanto do delta T. E fiz, né? Inversamente proporcional, que é a multiplicação, e eu vi que não são iguais os resultados. E fiz também aqui na divisão. E também verifiquei que não são iguais as respostas. Então, não são proporcionais entre si. A letra C, para mostrar, esboçar um gráfico, né, da velocidade em função do tempo, então é velocidade em função do tempo. Eu fiz para vocês invertido, mas vocês vão ver que dá a mesma coisa, né, o mesmo desenho. Então, vocês vão modificar, porque aqui é velocidade e o tempo fica aqui embaixo, tá? Então, façam a correção aí no caderno de vocês. A letra D. Qual será a velocidade média que a pessoa deve manter para ir de A até B em 50 minutos? Então, primeiramente, a gente vê aqui que o tempo está em hora. Então, eu preciso transformar 50 minutos em hora. Quantas horas equivale? Vou fazer a regra de 3. Uma hora tem 60 minutos. Quantas horas tem 50 minutos? Multiplica cruzado, vai ficar 50 vezes 1, 60 vezes x. 60 passa multiplicando, eu inverti aqui. 50 sobre 60, tá? A resposta tá certinha. Aí ele me deu a fórmula. Porque eu tenho, qual que é a fórmula para poder achar constante, né? Por exemplo, y vezes x igual a constante. Só que aqui ele substituiu o y por v e o x por t de tempo. Então, o que acontece? Eu vou agora substituir o tempo e a constante nós achamos lá no iniciozinho dessa questão, que foi o valor igual a 90. Quando eu fui multiplicar esses valores aqui. Vou fazer, né, a questão de passar quem está multiplicando dividindo e vou ter aqui o resultado, que vai estar aqui, ó, 108 km por hora e o tempo igual a 0,83 hora, né? 50 minutos equivale a essa quantidade de hora. Então, tem esse resultado aí. Quantos minutos serão gastos por essa pessoa para ir de A até B, mantendo a velocidade média de 75 km por hora? Então, aqui está o tempo em hora. Eu quero saber quantos minutos serão gastos. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula. Aqui ele deu a velocidade, né, que eu quero, 75 km por hora. Vou colocar aqui e vou colocar a constante. 75 está multiplicando, vai passar dividindo. Vou ter o resultado de 1,2 horas, né? Que já está aqui, mas a gente sempre tem que calcular para confirmar. Faço a regrinha de 3. 1 hora é o mesmo que 60 minutos. 1,2 horas, tá? Coloca a vírgula aí. É igual a x. Multiplico cruzado. 60 vezes 1,2, eu tenho aqui o resultado que é igual a 72 minutos. Questão 14. Analisando a relação entre as grandezas x e y, verifica-se que o produto x vezes y é constante. Olha, já está me dando a informação importante aqui no enunciado. Então, podemos afirmar que, letra A, são diretamente proporcionais? Erradíssimo. Para ser diretamente proporcional, tem que ser y dividido por x.
São inversamente proporcionais? Sim, é o que nós aprendemos. É x vezes y, ou y vezes x, né? Nada podemos afirmar? Claro que não, né? Nós vamos afirmar sim. Se é um produto, né, tem uma multiplicação, vai ser inversamente proporcional. 14. Letra D. O gráfico que melhor representa a relação entre as grandezas x e y é quem? Que a gente viu da questão anterior, né? Que tá aqui, ó. A, B, C, a letra D. Já que é uma multiplicação, a gente viu o desenho lá do gráfico que nós fizemos da velocidade em relação ao tempo, que foi exatamente esse desenho aqui. Esse daqui, diretamente proporcional. Esse tipo de gráfico é o seu delta, né? Esse daqui nós não vimos, e esse aqui, inversamente proporcional. Então, bater o olho no gráfico, a partir de agora eu vou saber qual é a proporção desse gráfico. Considere as tabelas, né, e os gráficos abaixo para responder as questões 15 e 16. 15, letra A. Considerando as grandezas A e B, temos que elas são diretamente, inversamente ou nenhum dos casos acima. Então, eu vou fazer o teste. Eu só sei se são inversamente ou diretamente proporcionais se eu fizer o teste. Então, vamos fazer a divisão. Só pela divisão, eu já sei que tem um valor comum entre eles. Quanto que é? 3 dividido por 1, 9 por 3, 15 por 5. 3. Então, é um valor comum entre elas? Diretamente proporcionais. A letra B. Considerando as grandezas C e D. Então, eu fiz as divisões entre C e D, percebi que não são diretamente proporcionais, eu começo pela divisão. Dividir C e D não deu um número comum, então eu vou partir para o seu delta. Aí eu vou fazer a divisão entre o resultado que eu tive do final menos inicial aqui, né? Que eu tive os seus respectivos resultados. Fiz a divisão entre eles e vi que o valor foi comum igual a 4. Então, pronto. São diretamente proporcionais. Só que o quê? As variações. Não é C e D, é o delta C com o delta D. As variações, tá? Letra C. Considerando as grandezas E e F, temos que... Aí eu vou fazer de novo. Vou pegar E e F, vou dividir. Não deu certo. Vou fazer o seu delta. Não deu certo, eu vou partir para os inversamente proporcionais, que a gente aprendeu que são as multiplicações aqui, ó. Que são as multiplicações aqui, ó. Que se eu for fazendo 4 vezes 9, 6 vezes 6, 12 vezes 3, eu tenho um resultado que é 36. Então, elas são inversamente proporcionais. Qual a constante de proporcionalidade entre as grandezas A e B? Então, fazendo a divisão que a gente já fez ali atrás, a resposta foi 3. Então, a constante de proporcionalidade é igual a 3. Qual a constante de proporcionalidade entre as variações da grandeza C e das variações da grandeza D? Também fizemos os cálculos lá atrás e vimos que foi o valor igual a 4. Qual a constante de proporcionalidade entre as grandezas E e F? No caso, como são inversamente proporcionais, eu tenho o resultado das multiplicações, né? Igual a 36. Então, a constante igual a 36. Qual o gráfico que representa a dependência entre as grandezas A e B? Dependências entre A e B, lembra que foi A e B? Diretamente proporcional. Então, é o gráfico número 1. Começa aqui, porque a reta passa pela origem. O gráfico que representa a dependência entre as grandezas C e D. C e D, nós vimos que a variação é diretamente proporcional. Se a variação, então ele não passa pela origem. Vai ser o gráfico número 3. E quando a grandeza ela é inversamente proporcional, como os representados por E e F, a gente viu que tem esse desenho aqui. Então, gráfico número 2. Certinho? Então, aguardo vocês no próximo e último vídeo da correção dessa lista de proporção entre grandezas. Bons estudos!